1970. Há 45 anos, Mírio Teixeira era eleito pela primeira vez deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele é o parlamentar mais antigo da Câmara, está no 11º mandato, mas o político também ocupou o cargo no Executivo. Ele foi ministro das Comunicações entre 2003 e 2004. O deputado que ajudou a elaborar a Constituição agora está presente um novo projeto que promete ser determinante para os rumos do país, a reforma política. Deputado, o senhor, em um artigo escrito para o blog pessoal, firmou um novo pacto com o seu eleitorado, depois de vencer nas urnas agora em 2014. E nele o senhor disse crer em um novo momento da história do Brasil, um novo momento político. Qual momento seria esse? Esse momento acabou sendo refletido nas manifestações do povo. É muito decepcionante que o governo pelo qual nós todos lutamos para trazer a esquerda à presidência da República. Primeiro com Brizola, todas as forças que participaram da anistia, das eleições diretas, acabaram reunindo as suas energias na campanha do Lula, em 2002. E o Lula foi eleito. Foi eleito e nós todos participamos daquele governo. Esse governo, que era uma expectativa de transformação na vida brasileira, trouxe uma mudança no acesso das camadas mais carentes aos benefícios do Estado, mas deixou a desejar na mudança de práticas. Houve uma reunião antes da posse do Congresso, em 2003, em que alguns políticos defendiam que se revogasse aquele princípio de fazer maioria parlamentar cooptando os partidos. Isso não daria certo. Outros preferiram usar o orçamento para organizar a maioria parlamentar. Eu posso lhe dizer, olhando para trás, que o centro da crise brasileira tem um endereço. É o prédio do Congresso Nacional. Os presidentes da República têm se revelado fracos para fazer o enfrentamento das velhas práticas. E o povo não aceita mais que em nome de uma coalizão governamental se loteie o governo. Nós lutamos contra isso. Nós entendemos que podíamos fazer um governo em torno de ideias, em torno de programas, em torno de estímulos à pesquisa científica e tecnológica, em torno de estímulos à educação, de tal maneira que o Brasil pudesse se desenvolver. E, a rigor, o que se vê hoje é que se organiza o governo sob um tacão do Poder Legislativo. O Poder Legislativo impõe ao Poder Executivo o que fazer. Por quê? Porque o Poder Executivo se revelou fraco ao ceder às imposições de um tipo como Severino Cavalcanti, que chegou para o Lula e disse que o PP queria uma diretoria da Petrobras daquela que fure poço. O que representa essa frase? Uma diretoria que fure poço. Quantos votos isso dá a um partido político? Como pode expressá-lo? Isso sugere o recolhimento de propina, a influência nos contratos que agora se vê, são contratos bilionários com a suspeita de divisão entre políticos dos produtos da corrupção. Desde o mensalão, o PT argumenta com o financiamento de campanha para justificar a corrupção. Eu lhe digo, a corrupção existe porque existe corrupto. O roubo existe porque existe ladrão. A democracia não é culpada pela corrupção, senão as ditaduras seriam íntegras. Não tem eleições. Eu creio que a nossa história, desde a proclamação da República, foi entrecortada por diversas ditaduras. Nós não criamos uma tradição democrática. Quando você escutar falar em tradição democrática brasileira, você terá que parar para refletir. Não há tradição democrática brasileira. Agora nós estamos começando a criar instrumentos que sobrevivem às crises. A Constituição não é alterada,
não se implanta o parlamentarismo como em 1961, não se golpeia como se golpeou João Goulart. E a manifestação social traz a figura do impeachment, como trouxe com Collor de Mello. Eu creio que a Dilma não teve condições ou força para enfrentar essa realidade e cedeu a um Congresso Nacional que quer participar do governo não para implantar políticas, mas sim para ter acesso ao orçamento. E eu creio que ela ou modifica a sua maneira de atuar, ou esses acontecimentos que nós vimos com muita alegria do povo na rua, eles vão se repetir. Isso não vai ficar assim. O senhor fez uma crítica aí à coalizão, né, para garantir a governabilidade. Qual seria a saída, então? É fazer aliança pelo conjunto de ideias. É anunciar 4 ou 5 programas, projetos, desenvolvimento científico e tecnológico, apoio à criação de mecanismos de produtividade capaz de absorver a mão de obra que sai das universidades, estímulo ao valor agregado disso que nós exportamos como commodities. E eu acho que a austeridade é fácil, é muito fácil de ser obtida. A tecnologia da informação facilita a imposição da austeridade. A Constituição brasileira, no seu artigo 37, exige o princípio da transparência. A transparência está em usar esses mecanismos da tecnologia da informação para que o cidadão saiba como é gasto cada dinheiro pelo poder público. O poder público não gera dinheiro, o cidadão gera um dinheiro. Enquanto isso não acontecer, haverá simulações, haverá os superfaturamentos, haverá os sobrepreços. Eu não acredito na criação de novos órgãos de fiscalização. Vai se criando fiscal, do fiscal, do fiscal, do fiscal, e nada vai melhorando. Se nós construirmos, e eu construí, quando fui ministro das Comunicações, um sistema de leitura amigável. Então você teve a CPI dos Correios, você tem corrupção antes e tem corrupção depois, você não tem corrupção durante. Por quê? Se um diretor dos Correios comprava uma pia no estado do Amazonas, isso imediatamente entrava na telinha, como despesa feita. E demos participação dos trabalhadores nos lucros, e depois acabou sendo revogada. Assim como esse programa foi retirado do ar. Os favorecimentos se tornaram mais difíceis. Nós divulgamos a lista dos proprietários de rádios e televisões. Normalmente essa lista é divulgada com a razão social e não com o nome dos sócios. Então revelamos o grande poder político que existe na exploração dessas concessões. Nós temos como consertar tudo muito rapidamente. Agora é preciso disposição. Enquanto não houver disposição política, isso vai piorar. E eu lhe afirmo, as coisas não ficarão como estão. Não há movimento de classe média que não resulte numa grande transformação da sociedade. Eu ouvi com muita frequência que a classe média não faz revoluções. Faz. Se você olhar a Revolução Francesa, foi uma revolução dos enciclopedistas, de Voltaire, dos intelectuais, Camille Desmoulins, Marat, Danton, Robespierre, alguns decapitados, não é? Mas eles fizeram a revolução, veio o apoio popular. Quando você olha a Revolução Russa, você tem os intelectuais, tem Pavlov. Você olha a guerra de independência dos Estados Unidos, você tem a classe média à frente de tudo. Em 1930, não houve uma revolta popular, foram os estancieiros gaúchos, liderados por João Goulart.
Os acontecimentos brasileiros demonstram que a classe média lidera esse movimento. As revoluções brasileiras foram comandadas. Chegamos a 1964. Em 1964, o golpe de Estado, ele é tramado por 3 governadores, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto e Adhemar de Barros. Não é uma expressão popular, é uma expressão política, com apoio da classe média. E, novamente, a classe média vai às ruas, pelos estudantes, pelos intelectuais, e derruba esse regime ditatorial que vem com a transição presidida por Ulisses Guimarães e Tancredo Neves até os dias de hoje. Foi o povo que foi às ruas e estimulou o impeachment do Collor. O impeachment do Collor, eu era da CPI, você vai encontrar por aqui uma charge do Chico Caruso. Nós éramos da CPI e éramos chamados de porcos. Nós éramos chamados de porcos. Eu até comprei um porquinho em frente à Catedral de Brasília, um porquinho de barro, botei em cima da minha mesa. Bom, nós demonstramos que havia, assim, os desvios ali, mas era uma nossa discussão parlamentar que, com as dúvidas que os parlamentares suscitam sempre, não é? Até que o povo vai para a rua, o Collor comete a falha trágica. A ópera tem a falha trágica do Otelo era o ciúme. O Collor de Mello comete a falha trágica, pede ao povo que saia de verde e amarelo. E sem ninguém combinar, o povo saiu de preto e o Collor caiu. Você falando de manifestações, a gente está tendo agora, né, algumas manifestações. A gente teve a manifestação em defesa da Petrobras, né? E depois uma outra manifestação contra a corrupção. Isso. Nessas manifestações, a gente pôde observar uma crítica muito grande à corrupção e principalmente ao Poder Executivo. Apesar de termos aí parlamentares que estão sendo, sim, investigados na Operação Lava Jato, Renan Calheiros, Eduardo Cunha, por que o senhor acredita que muitas vezes essas críticas que emanam da rua, elas são canalizadas para o Poder Executivo? Porque o sistema é presidencialista. Então, a presidente da República acaba absorvendo tudo isso. Eu entendo que a culpa é do Poder Executivo e do Poder Legislativo, porque o Poder Executivo oferece, coloca sobre a mesa, como se fosse um banquete, um número de ministérios para cada um escolher. E escolher para quê? Que bem-estar isso vem trazendo ao povo. A rigor, é uma cooptação para o governo fazer o que quiser. É isso que eu creio que tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso foi Itamar Franco. Itamar Franco não ofereceu nada a ninguém, teve o apoio de todos. Eu creio que se o presidente da República buscar aliança com a população, ultrapassa esses políticos carcomidos que olham a propriedade pública como um bem próprio, eles se apropriam disso. Eu penso que nós estamos encerrando um ciclo. Não vai ficar como está, pode ter certeza. E essa coisa que o senhor citou da relação do Executivo e do Legislativo, né? Depois de eleito como presidente da Câmara, o Eduardo Cunha frisou muito nessa tecla de independência do Legislativo em relação ao Executivo. Como essa relação entre esses dois poderes, ela é realmente harmônica, como pregado na Constituição? Ela pode ser. O princípio constitucional, a tripartição de poderes, desde Montesquieu. O Montesquieu sintetiza o que já era um sentimento de diversos autores. Então, a tripartição dos poderes parece que será algo que melhor representa o interesse público. E entre nós, a tripartição de poderes, se sinceramente fosse aplicada, seria muito boa. O Poder Judiciário vem revelando a sua autonomia, o Poder Executivo ultrapassa essa relação amistosa com o Poder Legislativo. Por quê? Nós temos um Poder Executivo que administra um orçamento autorizativo e edita medidas provisórias. Então, nós temos a lei de um homem só. A medida provisória entra em vigor na data da sua publicação. Isso é um instrumento do parlamentarismo. Quando a medida provisória é rejeitada, o governo cai. Bom, o
o funcionamento do parlamento não é um funcionamento regular de parlamento. Há os instrumentos tipo urgência urgentíssima, que tira a apreciação dos projetos das comissões. Nós temos uma administração oportunista, no sentido etimológico da palavra. A oportunidade dita o que fazer. Eu não concordo, porque se nós não tivermos uma rotina de procedimentos, nós não chegaremos a nada. Além do mais, o legislativo é um órgão colegiado e não se percebe do legislativo uma iniciativa com soluções para a população. Eu creio que os impostos são insuficientes para cobrir as necessidades e são muito caros. Ninguém mais aguenta pagar impostos. Os impostos são desviados, faltam recursos para a saúde, faltam recursos para a educação, faltam recursos para o patrulhamento das nossas fronteiras, faltam recursos para a segurança. Os salários são absolutamente incompreensíveis. O que ganha um médico do setor público, o que ganha um policial do setor público, não nos permite imaginar uma solução de curto prazo em que os cidadãos tenham confiança no poder. Agora, nós estamos falando basicamente do poder federal. Normalmente são esquecidos os poderes estaduais e municipais. Se nós pudéssemos confrontar o que é desviado do poder federal e o que é desviado de poderes municipais e estaduais, nós vamos ver que o Brasil tem muito dinheiro para as soluções que necessita e esse dinheiro não é aplicado. Eu considero precária a atuação dos órgãos de fiscalização, a começar pelos órgãos de fiscalização do Congresso. Os principais acontecimentos brasileiros que escandalizaram as pessoas não nascem do Poder Legislativo. Vamos olhar os mais recentes. O caso dos anões do orçamento. Ele surge por um acaso, uma tragédia, em que o José Carlos Alves dos Santos, que era um diretor no Senado, é acusado de matar a mulher, Ana Elizabeth Lofran dos Santos. E começa um conjunto de diligências aí. A Polícia Federal chega à casa dele e descobre um estoque de dólares. E ele diz, não, isso pertence a deputados. E aí ele foi parar na CPI, foi instaurada uma CPI, ele foi parar e nominou os deputados. O que acontecia? Os deputados que integravam o núcleo de poder da Comissão de Orçamento discutiam a proposta do Executivo dentro do Poder Executivo. Depois a proposta chegava, eles não apresentavam emendas e impediam até que outros parlamentares apresentassem para preservar a proposta do Executivo. Isso, de certa forma, está acontecendo agora, porque a gente tem a instauração de uma CPI para investigar o escândalo de corrupção da Petrobras, mas alguns dos nomeados, parlamentares nomeados, eles receberam doações, inclusive, das empreiteiras que estão sendo investigadas. Há como investigar de forma isenta nesse caso? As comissões parlamentares de inquérito se tornaram vulgares. Elas deveriam ser algo que aconteceria se fracassassem os demais poderes da República ou demais serviços da República. Nós tivemos, nesse caso Petrobras, uma ação brilhante da Polícia Federal que começa há um ano atrás. Logo em seguida, uma força-tarefa do Ministério Público. E, em seguida, a ofensiva do Procurador-Geral da República. E começam, então, a desqualificar um trabalho sem dizer quais são as razões. Isso é repetido sem contestação. Então, acho que vai cair no vazio. A Comissão Parlamentar de Inquérito não pode andar atrás dos acontecimentos. Essa CPI da Petrobras andará atrás dos acontecimentos. Por quê? Polícia Federal, Ministério Público, Juiz Moro, Ministro Teori, já estão muito mais na frente. E o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito só tem uma conclusão possível: a remessa dos autos ao Ministério Público. Os autos cujas peças representarem ilícitos penais,
eles são encaminhados ao Ministério Público, mas o Ministério Público já está lá na frente. Então, melhor não atrapalhar o Ministério Público. Então, o senhor acredita que essas CPIs, de certa forma, elas são utilizadas como uma resposta à pressão popular, mas que elas não têm efetividade assim nas investigações? E acrescento mais uma coisa. Os espaços de divulgação de parlamentares são cada vez mais reduzidos. Então, a ida para uma CPI representa o aparecimento na TV Câmara, quem sabe na Globo News, às vezes no Jornal Nacional. É um estado espetáculo que chega com atraso ao Brasil. Eu penso que um padrão de responsabilidade maior seria muito útil. Acho que uma CPI da evasão de divisas do Brasil seria pertinente. Os órgãos de colaboração internacionais são muito eficientes. Não existe mais dinheiro secreto, não existe mais isso. Então, quem tem serenidade deve buscar saber o que saiu, afinal de contas, do Brasil, o que é irregular nessa saída, e trazer-se ao banco dos réus os responsáveis. Como a gente está falando de investigação, vou aproveitar para perguntar agora sobre esse caso, mais uma vez, de corrupção da Petrobras, porque o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido do Ministério Público, né, para abrir inquéritos contra 50 parlamentares que estão sendo investigados nessa relação com o esquema de corrupção. Como é para o senhor, que já tem 45 anos nessa vida política, ver o Congresso mais uma vez em meio a um escândalo? É doloroso, porque eu convivi com Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, fui vice-líder do Mário Covas, secretário da Executiva Nacional do MDB com Tancredo, com Ulisses, Teotônio Vilela. E não se imaginava jamais que se pudesse chegar a isso. Nós partíamos para enfrentamentos duros, numa linguagem dura, com o regime militar da época. Me lembro de Ulisses falando da Constituição dos Três Patetas, referindo-se à emenda número 1 de 1969. Me lembro de Tancredo votando contra a eleição do Marechal Castelo Branco, embora dele fosse amigo até. Havia uma impessoalidade da vida pública e uma sinceridade de propósitos. Não se percebia acusações desse tipo, nem o pedido de participação em governo. Nós somos eleitos parlamentares, nós temos um poder. E outros são eleitos à oposição, pela sua luta contra aquele presidente da República. Mas o espetáculo que se trava em torno de tudo não me agrada. Os sorrisos e os acenos durante uma passeata são medíocres. Não analisam sinceramente aquele sentimento da classe média. E eu acho que tem que ser analisado, sim. Acho que tem que ser analisado, sim. E o senhor agora falou da relação da política com Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Como a gente poderia fazer uma comparação, né, da política praticada há 45 anos, na época da Constituinte? Quais são as semelhanças e as diferenças da política praticada lá atrás com a nossa atual política? As lutas eram muito intensas e aqui eu posso dizer, para não ser muito censurado, que reprovava às vezes alguns esforços físicos que existiam. Mas eram muito intensas, havia risco de vida. A discussão da reforma agrária, por exemplo, eu e o Roberto Freire nos vimos numa situação delicada quando chegou um grupo da UDR e nós decidimos que não íamos sair covardemente daquele local. E nem tão rapidamente que parecesse covardia, usando a velha frase. E ali ficamos, e de repente chegou alguém daquele grupo e disse assim, olha, vocês dois nós respeitamos, porque vocês não vivem a cata do nosso dinheiro nas campanhas eleitorais. Nós não respeitamos, aqueles que ficam nos pedindo dinheiro e depois fazem discurso contra nós. Então as coisas eram mais francas, eu penso, do que hoje. Hoje é difícil você saber quem está a seu lado. Como disse um amigo meu, ficou perigoso até andar sozinho. E seguindo nessa linha, então, a gente vê que hoje nós temos no Congresso 28 partidos, uma divisão muito grande entre eles. O senhor participou de 7, né? E agora está no processo de criação mesmo campo, né? Isso, da rede de sustentabilidade. Existem tantos ideais assim
Os partidos são idealistas ou agora estão se transformando em oportunistas? Eu acho que o dinheiro extravou os partidos. O aumento do fundo partidário, as contribuições que os partidos arrecadam fora de período eleitoral, a rede de televisão que o partido negocia com o Estado, é inadmissível. O Joseph Rockefeller, se eu não me engano, dizia que o melhor negócio do mundo era um poço de petróleo bem administrado. O segundo melhor negócio do mundo era um poço de petróleo mal administrado. E o terceiro melhor negócio do mundo, uma empresa de ônibus. Eu acho que ele não conheceu partidos políticos no Brasil. É uma dinheirama que entra sem pagamento de imposto, sem uma fiscalização rígida. Eu acho que o melhor seria nós retirarmos esse dinheiro dos partidos políticos e os partidos se sustentarem pela sua militância, pela contribuição de cada um. Você fala do fim do fundo partidário. Do fundo partidário, tempo de televisão, tempo de rádio. Os partidos são criados em busca do fundo partidário, do tempo de televisão, do tempo de rádio. E depois, para negociarem isso. Depois eles viram donos e negociam com governos estaduais e governos federais, ao longo de 4 anos. Na hora da eleição, eles negociam quem eles apoiam. E pior do que isso, eles impedem candidaturas. Mais do que lançar candidaturas, eles impedem candidaturas. Então, essa mudança começa a ficar sensível à sociedade. Acho que acontecerá. Essa coisa da eleição, muitas pessoas, o senhor criticou essa história dos acenos, dos políticos. Na verdade, o que acontece hoje é que os políticos, em vez de vender uma ideia, eles tentam convencer o povo da coisa da qual ele já está convencida, podemos dizer assim. Para se eleger, você consegue se eleger e fazer política com ideais, ou você tem que abrir mão de algumas convicções? Eu afirmo que aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho vereador, não tenho prefeito, e acontece um pouco do que você assistiu aqui, de entidades sociais virem trazer suas reclamações, e isso eu faço os 4 anos. E faço a minha eleição assim, sem ter esses apoios. Assisto o que se passa, eu ando muito pelos bairros, assisto o que se passa. É verdadeira a influência da milícia. Como é que a milícia atua? Durante 4 anos, ela assume um pouco da merenda escolar do município, do transporte do município e, às vezes, até do consultor jurídico do município. Então, ele dá uma migalha ali àquela população carente. Quando chega da hora da eleição, ele leva a lista de onde virá o voto. Existe o voto na milícia no Brasil. O velho coronelismo? Uma nova forma de coronelismo, né? Bom, você tem a presença do traficante. O traficante é odiado na favela, saiba disso. Houve o tempo em que o traficante nascia da comunidade e não deixava nada acontecer na comunidade. Com as invasões, isso deixou de acontecer. E eles começaram a ser um risco à comunidade. Então o traficante é odiado na comunidade. O candidato apoiado pelo traficante é arruinado. Ele tem pouco voto. E não fica bem visto ali. Quer dizer, não pode mais. O candidato não pode mais ir ali livremente a feijoada na casa de um amigo. Ele é mal visto. Ele é mal visto. Porém, é mal utilizada a televisão. A televisão é dividida de um jeito a manter no poder quem está. Eu acredito que precisaríamos de uma reforma que colocasse o jogo 0 a 0. O Supremo Tribunal Federal cometeu um erro, no meu ponto de vista, quando retirou da lei a cláusula de barreira que nós queremos. Você, para ter um partido funcionando no Brasil, precisaria de votos, 5% de votos dados na última eleição. A cláusula de barreira está agora, né, na reforma dividido em 9 estados, pelo menos. O Supremo acabou com isso e aquilo que nós poderíamos ter hoje, de 5 partidos, 6 partidos, virou 32 partidos na eleição
e 29 lá na representação do Congresso Nacional. É uma sucessão de problemas. Agora, na reforma política, nós reinstituímos a cláusula de barreira. Aí você vê o governo dizer assim, precisamos de uma reforma política. Quando você quiser fazer uma perversidade com alguém, você diz assim, a partir desse momento você tem 2 horas para dizer o que você pensa da reforma política. E você vai verificar que a pessoa tem um título, reforma política. Ela não tem a leitura do que deve ser uma reforma política. O Brasil deve continuar no sistema presidencialista ou semipresidencialista? Como deve ficar a eleição de suplente de senador? O que você tem normalmente apresentado à Câmara dos Deputados são projetos que alteram o sistema eleitoral de deputados. Mas como é que você, o próprio congressista, o próprio representante, diz, não, eu não quero ser eleito assim, eu quero ser eleito de outro jeito. Isso não tem a menor legitimidade. Para mim, o verdadeiro sistema eleitoral nascerá de um plebiscito da população. A população é que diz como quer escolher o seu representante. O senhor entrou com um pedido de decreto legislativo em 2011, né? Entrei com outras coisas. Entrei também numa constituinte restrita, discuti muito dentro da OAB. Na época, o Fernando Henrique até apoiou a ideia e 3 dias depois voltou atrás, porque a base dele fez uma pressão enorme. Porque na Constituinte, você não tem dono. Na Constituinte, o povo participa, em realidade. Bom, de alguma forma, nós vamos chegar a uma consulta popular. Eu defendo o sistema do distritão. É muito simples. Você faz a eleição do Estado e aqueles que tiverem mais votos se elegem. Se você tem 40 cadeiras a preencher, os 40 mais votados são eleitos. Algumas pessoas criticam esse sistema, né, do distritão, com o qual o senhor até entrou com um projeto de emenda constitucional agora, no início de legislatura, porque tornaria a eleição muito personalista. Como o senhor analisa esse argumento? Eu acho que os partidos políticos acabariam ganhando com isso, porque os partidos não ficariam à cata de candidatos para ter 500 votos, 600 votos, 800 votos, encher a legenda para os efeitos do quociente eleitoral. O quociente eleitoral é algo que nasce lá em 1930 e pouco, até para favorecer o Getúlio. Nesse caso, não. Se um partido pegar uma celebridade que tem 1.200.000 votos, parabéns. Essa celebridade terá 1.200.000 votos. Esse voto será dela, será daquela celebridade. Os outros vêm na ordem de votação. Hoje você corre o risco de pegar várias celebridades, botar em chapas partidárias, para levar 3 ou 4 cadeiras por cada partido, na carona dessas celebridades, convenhamos. Isso não leva a lugar algum. Com o distritão, o partido se limitaria a lançar os candidatos que considerasse viáveis, que tivessem mensagem e poderiam melhor utilizar o tempo de rádio e o tempo de televisão. O senhor está participando dessa comissão, né, que está desenvolvendo o projeto de reforma política. Quais seriam os outros principais pontos? Eu participei da comissão que elaborou. E como eu participei da comissão que elaborou, eu não me sentia à vontade para ir para a comissão que ia discutir. Então eu defendo o voto facultativo. Acho que o voto não ser obrigatório. Aliás, o voto não é obrigatório no Brasil. Obrigatório é a presença, né? Na hora você pode votar abstenção, nulo. A presença, sim, é obrigatória. Eu sou a favor da candidatura independente. Sem partido político. Sem partido filiação. político, sem filiação. Acho que o povo tem direito, mediante subscrição, de lançar alguém da sua confiança, que não tem que estar necessariamente vinculado ao partido político. Sou a favor da redução do prazo de filiação ao partido político. Sou a favor da absoluta liberdade do parlamentar na migração para partidos políticos. Isso existe nos Estados Unidos, isso existe na Inglaterra, existe na Alemanha. O que acontece é que o partido tem uma definição tão nítida, tão sincera, que sair de um partido para outro causa um certo espanto à população. Então isso não acontece com frequência. O senhor falou muito da participação popular. No final de 2013, depois daquelas manifestações de junho e julho, o Congresso
trocou, né, aquele sistema de voto secreto para cassação de deputados, para cassação de mandatos e também para o veto presidencial. Qual é a real influência que a pressão popular exerce sobre os parlamentares? A pressão democrática é sempre bem-vinda, na verdade é essa. Quando você anda nos corredores da Câmara dos Deputados, às quartas-feiras, dias de comissão permanente, você percebe aquele corredor das comissões lotado, muito lotado, as pessoas indo em defesa das suas ideias, o que é muito bom. E isso exerce influência, sim, sobre os deputados. E deve assim continuar. Nós somos simples representantes, veja isso, nós somos simples representantes. O ideal é que todos os cidadãos pudessem, num certo momento, se reunir num lugar e deliberar. Como isso não é possível, uma vez de 4 em 4 anos, eles se reúnem e escolhem seus representantes para deliberar por eles. Então, o deputado tem que receber essa influência. O deputado, como o senhor disse, é um representante. Sendo ele representante, para votar proposta de emenda constitucional, projeto de lei, ele lida com muitos interesses, o interesse próprio, o interesse do partido, o interesse de quem o colocou naquele lugar. Como ponderar entre tantos interesses, né? Como ocorrem essas negociações? A primeira coisa que me ocorre sempre é fazer o certo. Quase sempre o certo está naquela mensagem que chega das bases, mas nem sempre está. Nem sempre está. Então você precisa ter as condições para ir às pessoas contestar o ponto de vista delas. Quer dizer, vocês não estão certas, vocês deixaram de considerar isso aqui que vai se passar. Eu não daria meu voto a isso, que resultará em prejuízo para vocês. As pessoas compreendem. As pessoas realmente compreendem. É muito difícil você encontrar um grupo que esteja determinado a ganhar uma discussão. Eles querem ser ouvidos e querem ouvir contra-razões. Repito, ainda há pouco você viu aqui, eu vou testar um grupo. Concordei com algumas coisas, olha, isso aí eu não concordo, não. É assim. É bom a gente explicar, porque antes tinha um grupo aqui, né, reivindicando algumas projetos de emenda constitucional, alguns projetos de lei, e vieram conversar com o deputado. Federal até, não é? E você percebeu que havia, sim, a disposição de encontrar o caminho justo, o caminho certo. Eu acho que a média é essa. Quando você parte da pressão democrática, você parte do seguinte, o princípio da boa-fé. E esse princípio da boa-fé é que acaba orientando toda a legislação futura. O próprio Código de Processo Civil, que vai entrar em vigor daqui a um ano, leva muito em consideração o princípio da boa-fé. Isso é uma evolução que nós teremos no nosso direito e na nossa vida pública. Além da pressão popular, há uma cobertura muito grande da mídia. No início da nossa entrevista, o senhor até citou que a mídia trabalha para manter aqueles que estão no poder. Como o senhor analisa o papel de cobertura da mídia, dos meios de comunicação? Eles também, de certa forma, exercem influência, exercem pressão sobre os parlamentares? Eles manifestam seu ponto de vista. Para mim, a mídia brasileira é governista. Eu fui falar no Instituto Milênio, onde se reúne ali a direção dos principais veículos, e talvez seja a única vaia do Instituto Milênio. Acho que na história do Instituto Milênio nunca houve o trabalho. Porque eu considerei a imprensa brasileira governista. E quando você sai da imprensa que cobre mais nacionalmente os episódios, e vai para a imprensa estadual ou a imprensa municipal, ela se torna mais governista. A imprensa brasileira é governista. Além do mais, a imprensa brasileira é a favor de presidentes fortes. Se o presidente fica fraco, a imprensa brasileira fica contra ele. Se você fizer esse retrospecto, vai verificar isso. É mais do que é mais circunstancial do que ideológico. E aí voltamos a velhas discussões. Quer dizer, afinal, qual é o papel da imprensa? Isso é muito rico nas discussões da Suprema Corte Americana. Que você tem frases fantásticas de grandes juristas,
A imprensa, ela não está obrigada a sequer a falar a verdade. Ela está obrigada à boa-fé. Agora, o que é a verdade? Aquilo que para você é verdade, para o outro não é. Então é correto que um veículo de imprensa apresente a sua versão da verdade e o outro apresente o outro. Pluralidade, né? Qual é a solução? É exatamente isso. Mais liberdade. A solução é mais liberdade, a solução não é restrição. A imprensa é o único meio que nós temos, o único meio privado que nós temos de fiscalizar o Poder Executivo. Seria um quarto poder? Eu acho, vejo sempre essa definição aí. Pode ser o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, não sei. É um poder. Você tem a Controladoria Geral da União a fiscalizar o poder público. De certa maneira, você tem também a Advocacia Geral da União. Você tem o Ministério Público. Você tem, em muitas circunstâncias, a advocacia pública. Agora, tudo isso é chapa branca, viu? Congresso Nacional também. Tudo isso é chapa branca. O que nós temos de entidade privada para fiscalizar os atos governamentais é a imprensa. E por isso, você vê tanta reação dos agentes públicos à ação da imprensa, tanta pressão por uma lei drástica de direito de resposta. Você, quando anda na rua, você não vê a população reclamando a lei de direito de resposta. Eu derrubei no Supremo Tribunal Federal a lei de imprensa, em 2009, e com ela a lei de direito de resposta. Pois tem muitos veículos que querem uma lei de direito de resposta. E, no meu ponto de vista, esses veículos querem essa lei para oprimir as suas redações, para impedir que o jornalismo investigativo avance a um ponto e que eles sempre poderão dizer, cuidado, aí nós poderemos sofrer indenizações. Mas acho que a imprensa é absolutamente necessária, claro, essa imprensa livre, e acho que ela tem melhorado, porque com o surgimento e o fortalecimento dos blogs, também adianta pouco você mentir na imprensa convencional, que logo estará desfeito nos blogs. O senhor foi inclusive ministro das Comunicações, né, entre 2003 e 2004. O senhor sofreu muita pressão dessa imprensa e o senhor acha que também é difícil colocar em pauta e discutir a regulamentação da imprensa aqui no Brasil? Não, eu não sofri pressões, eu acho também muito estranho quando falam em pressões, porque eu jamais decidi qualquer coisa, a não ser pela pressão democrática. Eu só acho legítima a pressão democrática. Eu sempre me bati pela internet livre. Eu jamais permiti que se fizesse controle de internet. Mesmo agora, no marco regulatório, contra o qual eu trabalhei 10 anos e acabou sendo muito mudado o decreto, também fizeram aí o marco regulatório. E daí? O que eu quero é neutralidade de rede. Com neutralidade de rede, eu resolvo o resto. E claro que o direito de cidadão à banda larga, que em alguns países isso já foi definido. Nós tivemos na época, ali de 1930, um ato americano que exigiu que todos os americanos tivessem acesso ao telefone. E aí vem o argumento, porque diante da tecnologia magnífica que surgia, nós não podíamos deixar que uma parcela da população norte-americana ficasse em desvantagem em relação a outra parcela. Então, a questão tecnológica é muito relevante. Creio que a banda larga tem que ser um direito assegurado aos cidadãos. E o Brasil tem como fazer uma grande rede de banda larga, interligando as redes existentes no Brasil. Você tem rede da Petrobras, tem rede de Furna, isso depende de uns bypass por aí. Agora, entrega a última milha às empresas que já estão prestando seus serviços de TV, a cabo, tudo mais, né? E em relação a essa regulamentação da mídia?
Eu só consegui até agora um lead, ou melhor, um título, não consegui nem um lead. Eu brinquei muito com meu amigo Franklin Martins sobre isso, em alguns debates. Eu conheço o título, regulamentação da mídia. Qual é o lead e qual é o projeto? Como isso vai ser feito? Eu entendo e volto a lhe dizer que a solução é sempre mais liberdade. Se eu não me engano, essa frase é do juiz Brandeis, na Suprema Corte Americana, quando tentaram criar restrições. Lá nos Estados Unidos criaram muitas restrições. Teve era um ato de constrição, se não me engano, do John Adams, logo no segundo governo da República Norte-Americana. E aquilo ali era algo que impedia que a imprensa falasse do governo. E aí o Thomas Jefferson, que era vice-presidente da República, vice-presidente porque perdeu a eleição para o John Adams. O primeiro presidente foi o George Washington e o John Adams ganha a eleição do Thomas Jefferson. E ele, como derrotado nessa eleição, virou vice-presidente. Ele começou a conspirar contra esse ato, que trazia grandes restrições à imprensa. E começou a buscar os caminhos para a declaração de inconstitucionalidade. Acontece que veio a eleição e o Thomas Jefferson ganhou a eleição e anulou tudo isso. O John Adams acabou sendo um dos 3 pais fundadores da pátria, que foram candidatos à presidência da República, o único a não se reeleger. Então, há vários momentos, a luta pela liberdade não é uma luta simples. Se você tiver mais tempo, nós podemos voltar a Isócrates, 350 a.C., que eles tinham ideias. E Sócrates tinha o quê? Ideias. E o próprio Jesus Cristo tinha o quê? Ideias. Não havia exércitos. Agora, convenhamos, está demonstrado, John Milton, mais adiante, bem mais adiante, convenhamos o seguinte, a força dessas ideias era maior do que todos aqueles exércitos. Deputado, só então para fechar nossa conversa, o senhor já passou pelo Legislativo, continua no Legislativo, passou pelo Executivo. Durante os 45 anos de carreira política, o que mais o decepcionou e o que mais o faz continuar na política? Olha, eu não sei falar de decepções, porque nós sempre estamos prontos para os resultados piores e melhores. E nos resultados piores, nós não podemos cair nas prostrações. Nós temos que ver o que fazer em seguida. O dia que nós perdermos o otimismo de ter o que fazer, nós temos que deixar a atividade política, porque o otimismo faz parte dessa atividade. E o povo nos delega essa tarefa exatamente sem nos permitir cair em depressão ou em tristeza. Sempre que algo de adverso acontecer, nós temos que lutar para fazer acontecer aquilo que imaginávamos o certo. E eu lhe afirmo que, nesse momento, nós estamos vendo no Brasil surgir as possibilidades de chegarmos a uma situação bem mais próxima daquilo que nós consideramos justo. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado a você. A nossa conversa fica por aqui. Até a próxima.